E aí, gente, deu certinho então? Agora tá ótimo. Certo? Ok? Pode destravar. Já tem alguém aí que já é reikiano, que recebe reiki, que conhece essa terapia, sabe e recebe os benefícios dessa terapia? Já tem alguém? Vou aguardar um segundinho, a B vai ver a resposta de vocês, por favor, porque hoje a live ela é com interação, né? Porque a gente vai ler algumas coisinhas, trazer algumas coisas para vocês e dar tempo para que vocês tragam alguma dúvida antes da gente fazer a iniciação, tá? Sem pressa. A apostila foi bem básica, de fácil compreensão, principalmente para quem não tem conhecimento do reiki. Vamos lá. A página 1, ok? Foi muito legal escolher essa página, né? Foram vocês que escolheram essa página, né? Então tem dedo de vocês aí. Espero que alguém que tenha participado da escolha esteja presente. O que é reiki? Aqui está uma informação histórica, ok? E eu vou falar para vocês o que eu explico para as pessoas quando elas vêm para a primeira sessão de reiki comigo. Reiki é uma terapia energética, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como prática integrativa. A prática integrativa, a terapia integrativa é aquela que se alia às demais. Embora hoje já tenha matéria sobre o reiki em revista científica, ou seja, cientificamente o reiki já foi testado e percebeu-se o efeito positivo dele em células sanguíneas. Alguns hospitais de ponta têm no seu quadro de terapeutas reikianos. Para que eles aplicam reiki? Para que a pessoa tenha uma diminuição do quadro de ansiedade, assim ela pode ter diminuída a dosagem do seu medicamento, tá? Por quê? Porque o reiki ele proporciona um profundo conforto e bem-estar. Ele faz com que a pessoa durma melhor, porque ele integra as energias da pessoa e ele integra todos os corpos. E ele tira aquele fracionamento da pessoa. A pessoa muito ansiosa, ela tem uma parte importante dela projetada no futuro. E a pessoa muito nostálgica, ou muito amarga, ou muito angustiada, ela tem uma parte do eu dela largado lá no passado. Principalmente aquela pessoa que carrega traumas profundos, né? Aquela pessoa que não consegue superar as dores das vivências dela. Então ela fica fragmentada. O que o reiki faz? O reiki pega esse fragmento que está no futuro, o fragmento que está no passado e traz isso tudo junto para aqui agora. Mas eu estou falando aqui do reiki nível 1, 2 e 3. Ok? Eu estou dando uma explicação como eu dou para os meus pacientes, para as pessoas que vêm receber reiki de mim, tá? Só que para a gente poder chegar no nível 3 de reiki, a gente começa uma escala, a gente começa uma caminhada, começa essa busca e esse conhecimento. À medida que a gente vai fazendo esse conhecimento, a gente faz também o autoconhecimento. Hoje nós vamos tratar aqui do reiki nível 1, que trata de trazer conforto e equilíbrio e bem-estar para o corpo físico. Aí muita gente pergunta assim, Elda, mas qual o efeito positivo disso? Um corpo equilibrado é um corpo que não adoece, gente. Toda doença é um desequilíbrio no corpo. Certo? Então, estar em equilíbrio faz com que você adoeça menos. Estar em equilíbrio faz com que você durma melhor. Estar em equilíbrio faz com que você fique mais, eu vou falando do nível 1, né? Mais, que seu corpo aproveite melhor a luz solar, as vitaminas que você absorve na sua alimentação, se hidrate melhor, com que você tenha mais consciência do seu físico. Ok? Tá, vou passando a apostila junto com vocês, tá bom? Como uma pessoa que também já iniciou em todos os níveis, né, do reiki, eu sinto que ele me ajudou muito no processo de lidar até com a ansiedade também. Porque pra mim era muito pior, né, do que
é hoje. Hoje eu sei os motivos e tudo, mas quando eu comecei o tratamento com você, depois que eu fui iniciado no Reiki, eu consegui controlar melhor isso através da autoaplicação. Equilíbrio. Ah, eu iniciei o Felipe e a B no Reiki. Gente, fazer uma curiosidade, contar uma coisa pra vocês. Agora eu vou lavar a roupa suja aqui. Quando eu comecei a atuar, a trabalhar com o Reiki mesmo, a B era 150% contra, porque ela achava que o Reiki era coisa do demônio. Mesmo assim, ela que me deu de presente a minha maca. Entenderam? E hoje ela é reikiana, então, né, não percam a esperança, tá bom? Porque aquela pessoa que num dia ela é contra, ela condena a sua escolha, talvez no dia seguinte ela queira caminhar com você. Vamos lá. Continuando. Aqui na página 1, eu fui pra página 2, agora eu tô na página 1. Desculpa aí, gente. Aqui na página 1, nós temos o princípio Gokai, que são os princípios do Reiki. Muitas pessoas confundem, falam assim, a Reiki está ligada a alguma religião? Não. Mas a maneira de viver esses princípios deveria ou deve ser uma maneira religiosa, ou seja, é algo que a gente deve cultivar espiritualmente, que são os princípios Gokai, que é o só por hoje. Só por hoje eu não me preocupo. Adeus ansiedade. Né? Só por hoje não me zango. Seu plexo solar agradece, seu chakra básico. Só por hoje sou grato. Gratidão é energia de criação. Todas as pessoas que são verdadeiramente gratas, o universo abençoa ricamente essas vidas, essas pessoas. Só por hoje eu trabalho de forma honesta. O universo também tem essa questão de reconhecer e abençoar a pessoa honesta. Só por hoje sou gentil com todos os seres. Isto é fraternidade. E é fraternidade não no nível ser humano com ser humano. É com todos os seres. Com plantas, com animais e com você mesmo e com o seu semelhante. Entendendo que ser gentil não quer dizer ser submisso. Ser cabeça baixa. Acatar as coisas. Ok? Acatar tudo e a todos que o outro quer de você. Isso está falando de si, de equilíbrio, ok? Esses princípios são preceitos, né? Aqui tem uma observação. Foi a Takata que traduziu e trouxe, foi ela que trouxe o Reiki para o Ocidente. Por quê? No início, o Reiki era muito fechado. Fechado assim, eram pouquíssimas pessoas iniciadas e raríssimas as pessoas que tinham permissão para se tornarem mestre em Reiki. Hoje isso está difundido, hoje felizmente, né, a humanidade conta com uma série de terapias e a gente tem acesso a muita coisa extraordinária hoje. Gente, à medida que forem surgindo alguma dúvida, uma pergunta que seja pertinente ao Reiki nível 1, que é o que nós estamos tratando hoje, vocês podem deixar aí a B atrás, ok? Nós não vamos tratar aqui de Reiki nível 2, 3, nada disso, tá bom? Porque não vem ao caso hoje, tá? Mas outra observação. Muitos perguntam assim, Elida, eu com nível 1 eu posso abrir um espaço de atendimento? Não. É a mesma coisa de uma pessoa que só sabe cortar ou lixar unha, querer abrir um espaço de manicure. Ou você entrega o trabalho inteiro e completo, ou você não entrega. Sua unha você mesmo pode cortar e lixar em casa. Tá bom? Mas você não se dirige a alguém e faz uma troca, né? Remunera essa pessoa para fazer isso para você, não. Tá? Então, para abrir espaço de atendimento, se tornar um terapeuta em Reiki para prestar entregar essa terapia para outras pessoas e ser remunerado por ela, é nível 3. 3A, pelo sistema Uzui, que é dividido em 4 níveis, é 3A, ok? Claro isso? Eu acho que cabe colocar também que a prática, até no nível 1, a gente tem que saber que a gente está lidando com o campo energético das outras pessoas também, se a gente vai aplicar em outra pessoa. Físico. Físico. Então... Mas lembrando que o corpo físico, ele entrelaça com os demais corpos energéticos, né? Tem uma conexão ali.
que assim como uma dor te desarmoniza chakra e te desarmoniza corpo energético, o bem-estar físico também ajuda a harmonizar corpo energético, mas não atinge totalmente. É só naquele ponto em que ambos se interpenetram, tá bom? Não dá para separar como se separa folhas de um livro. Esta é a folha 1, nível 1. Esta é a folha 2, nível 2. Não é assim. Elas realmente se interpenetram. Os campos, os nossos corpos são interligados pelos chakras. E esses chakras, isso é importante falar também, tá aqui na frente. Veio uma pergunta. Ok. Lorde, o nível 1 é a junção da, ele colocou entre aspas, lei da atração com a lei da gratidão? Deixa eu refletir, tá? Tentar pegar a dimensão e a profundidade da sua pergunta. Repita, por favor. O nível 1 é a junção da lei da atração com a lei da gratidão? Você tá falando por causa dos princípios, né? Você foi muito observador. Mas não é junção. Gratidão é lei universal. A palavra reiki, rei, quer dizer raio cósmico, energia universal. Que é o seu ti, a sua energia, a sua identidade energética. Cada um tem um ti, cada um tem um ki. A identidade energética é única. Então, dessa forma que você está falando, rei, ki, funciona. Gostei da sua observação. Mas não dessa forma, teria que haver um estudo muito, muito sério, trabalhando lei de atração com o nível 1 de reiki. Eles podem ter pontos em comum, mas não são a mesma coisa, tá bom? Gostei da sua colocação. Gostei muito, na verdade. Então, onde que eu tava? O que eu tava falando? Dos chakras. Chakras são vórtices de energia. Em sânscrito, vocês vão ver, sânscrito é uma língua morta, mas tudo em reiki, tudo relativo a chakra que a gente usa em reiki, usa os nomes já dessa língua antiga, essa língua morta, a palavra chakra quer dizer roda de energia ou vórtice de energia. Um chakra, gente, você tem um chakra anterior, que é aqui na parte da frente, e posterior, nas costas. Somente o chakra da coroa e o chakra básico, que fica situado no períneo, eles não têm correspondente. Você tem o chakra da coroa com o seu vórtice voltado para cima e o chakra básico com o vórtice voltado para a terra. Mas todos os demais chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, eles têm correspondente nas costas, ok? Então é o anterior e o posterior. Enquanto um gira para cá, porque os chakras, eles fazem esse movimento, ok? Só um momento, deixa eu concluir, senão não aí você concluo o me abre, pensamento. você me fala, não abre com as perguntas. Então, se na frente, enquanto o chakra posterior está fazendo esse movimento, o chakra anterior está fazendo este. E aí, com isso, ele tem um equilíbrio perfeito. O chakra, ele como se fosse um corredor que conectasse todos os corpos. É como se fosse um portal onde a energia transita. Ela transita de um corpo para o outro, do corpo físico para os corpos energéticos, dos corpos energéticos para o corpo físico. Pode falar, filha. Vem cá, meu pai. Tá bom. Aqui, ó. Uma pessoa tá perguntando aqui. A Matilde Oliveira. A hipertensão seria o bloqueio de algum chakra? Se sim, qual seria, por favor? Depende de vários fatores. O cardíaco, o básico também, porque raiva, hipertensão é raiva. É raiva, tá? Então depende de vários fatores e você precisa estudar a pessoa. Não é só uma emoção X que bloqueia tal chakra. Ela pode, em junção com outra, ou pelo motivo que seja, bloquear outros. Hipertensão é raiva. É uma inflamação interna, inflamação energética. A princípio, então, né, vamos falar assim, é um cardíaco, né, de modo geral para ela. É porque o chakra Quem não estudou, não fez uma análise o chakra da pessoa, que vibra no amor,
é o cardíaco, no amor e cura, né? Por isso que ele absorve do prana as cores rosa e verde. Ele não tem a cor verde. Aí a gente vai falar também sobre cores. Então vamos falando aqui. Tem mais perguntas? Pode falar. Tá. Luana Aquino. Quando fazemos as afirmações utilizando o reiki para nós mesmos, posso utilizar uma meditação de fundo? Se sim, recomendo alguma? Eu vou deixar o link da que eu utilizo. Não é meditação, não é meditação guiada não. Tem que tomar um certo cuidado com essas meditações que a gente encontra, porque por trás da meditação, por trás do som, pode estar uma frequência inferior. Uma frequência que seja uma frequência de vergonha, culpa, medo, raiva, alguma coisa que não seja bacana, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está buscando uma frequência boa e o som está agradável, a voz está agradável, a condução da meditação está agradável, mas por baixo, por dentro, embutido, tem uma frequência não sadia. E inclusive mais à frente nós vamos disponibilizar isso. Eu já conversei com umas pessoas especialistas em som, trabalham com isso, pedi pro Neres, tô contando, Felipe olhou assim querendo saber, eu já conversei com o Neres pra gente fazer esse programa, inclusive eu uso uma das outras meditações que eu uso durante o reiki, o som, não a meditação, eu uso essa que ele fez, então ela é livre, ela é completamente livre de qualquer possibilidade dela ter frequência negativa. Tem mais 2 perguntas. Você quer responder agora ou depois? Pode falar agora, porque depois eu continuo. Então tá bom. Então eu vou responder essas 2 e depois as Vocês próximas. estão entendendo direitinho? Eu tô sendo algo perto de didática? Aqui, ó, vamos lá. Débora Chagas. Os chakras na aplicação do reiki, eles se fecham para que essa energia ruim ou o desequilíbrio não chegue até nós? Não. O que bloqueia, que você chama de fechar, eu chamo de bloquear, nós chamamos de bloquear. O que pode bloquear um chakra é energia de pensamento, de sentimento, ou no caso do chakra espiritual, de conduta. É isso que bloqueia chakra. É isso que desvitaliza chakra. Tá bom? Continue. Não é isso. Que, ó, tipo assim, ela tá querendo saber se ele consegue se fechar. Eu li de novo a pergunta. Para não receber energia Para não ruim? receber energia ruim? Não. Também Não. tem isso. Mas agora, depois que vocês passarem pela iniciação, vocês vão aplicar o Chokurei nos seus chakras e isso vai criar um selo de proteção. Aí não absorve energia ruim. Mas cuidado, porque a maioria das energias que nos afeta, que a gente atribui ao outro ou ao ambiente, é nossa. Entende? O que nos fere, nos afeta e nos impede de coisas boas ou nos favorece coisas boas, somos nós. Então você pode proteger seus chakras? Sim, pode. Com a aplicação do Chokurei. Você vai fazer isso após a iniciação. Quem já é reikiano já pode fazer, mas quem não é ainda, após a iniciação, terminou a iniciação, você já pode ativar o símbolo Chokurei na palma da tua mão, aplicar ele, ativar ele nos seus chakras. Por exemplo, você vai num lugar que você sabe que não é um ambiente psicologicamente saudável, essa parte vai afetar o teu físico, vai dar mal-estar. Nesse caso, você fecha teu chakra para não receber aquela energia, ok? Como às vezes aí tem um hospital, uma visita em hospital, Sim, né? velório, né? Cadeia pública, isso. Vamos lá. Lorde, qual o movimento que os chakras fazem quando desalinhados? A gente chama de desalinhar, é só ele estar em desalinha quando ele não está funcionando bem. Ele continua fazendo o mesmo movimento, só que muito lentamente, ok? Ou superexcitado. Aí ele está numa, digamos, rotação. Vamos chamar de rotação, porque ele faz esse movimento. Ele fica acelerado, então ele fica hiperexcitado. Então ele fica muito excitado, então aquilo gera uma sobrecarga de energia também. Então o movimento sempre é esse, rotativo, sempre.
Quando o chakra, a gente chama de chakra bloqueado, não é que ele tá travado totalmente, porque isso é impossível, mas que ele fica muito lento, ele fica, ok? A energia reiki vai lá e tira, ela tira toda a energia que está bloqueando, e aí ele passa a fluir naturalmente. O meu sempre singular pra mais. Olha o Felipe aqui, o dele sempre agitado. A pessoa muito apática, muito desanimada, muito cansada, geralmente ela tá com o chakra sexual e o chakra básico bem fraquinhos ali, bem desvitalizados. Aí quando você aplica o reiki, você tira os bloqueios que estão ali, dentro da frequência do seu nível, né? E aí ele recebe vitalização. Aí ele fica todo animadinho, melhor do que Red Bull. Posso Não, voltar pode. aqui? Ok. Onde que eu estava? Onde eu estava, gente? Me ajudem, por favor. Nessa página. Ah, eu estava nessa página aqui. Ok. Você tinha acabado de falar, começando a falar dos chakras. Começando a falar dos chakras. Ok. Você tinha dado a introdução nos chakras. Tá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou indo e voltando. Aí tá bom? quando eu puder fazer outras perguntas, você me fala, Tá, tá? agora nós vamos falar do Chokurei. Chokurei é um símbolo que é dado, inclusive a quem não é reikiano, pode aplicar o Chokurei. Chokurei é um símbolo que ele limpa energias e ele protege. Por isso que eu disse que você aí que perguntou sobre tem como, né, impedir que o seu chakra absorva energia ruim. Não tem. Dessa forma não, mas com o Chokurei tem, ele bloqueia, ele sela, tá? Eu vou ler junto com vocês a apostila. Espero que vocês tenham ela em mãos, ó, eu tô com a minha impressa. O Chokurei é lindo, amo esse desenho. Ele simboliza a energia sagrada, né? A energia cósmica sagrada. E aí ela desce pro plano de terra e aqui ela vem circulando em espiral e formando, representando os seus 7 chakras principais. Nós temos muitos chakras, falam-se em vários números, mas nós temos chakra em cada órgão, em cada sistema, em cada... Tem chakra extrafísico, estrela da alma, esses portais aí. E tem chakra extrafísico abaixo também, tá? Portal da Terra e por aí vai. Mas nós vamos tratar hoje somente desses 7 chakras, tá bom? Vocês leram, os símbolos do reiki simbolizam portais espirituais para certos tipos de manifestação da fonte universal de vida vital, de energia vital. E o Chokurei é provavelmente o mais flexível de todos. Por que ele é o mais flexível? Porque ele é o primeiro, então a maioria das pessoas tem acesso a ele, porque ele pode ser acessado e utilizado por não reikianos, desde que ele tenha conhecimento e saiba traçar o símbolo. Voltando aqui, cada vez que você traça um símbolo, você repete 3 vezes o nome dele como mantra. Chokurei, 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 ok? Precisa falar em voz alta? Não. O símbolo é energético, pensamento é energia. Você ativa o símbolo com a energia do teu pensamento. Interessante é que no Reiki Karuna, os símbolos são cantados. Eles são cantados, por exemplo, Halu. Halu. Lembra? Eu tô aqui cantando aqui. Eles são cantados. Isso é muito bonito também. Então, continuando aqui. É por isso que tem mais usos o Chokurei e pode suportar harmoniosamente outros símbolos em várias sequências, aprimorando suas propriedades. E isso já está falando do nível 2 para frente, tá? Como você trabalha com os símbolos. Aí a gente tem vários protocolos, por exemplo, tem uma pessoa que tem muito medo e ela tem medo de se entregar para relacionamento. É um padrão energético, é um padrão de medo e do cardíaco. Então você cruza ali alguns símbolos e atua. Eu faço um pouco diferente. Quando eu converso com símbolos, eles sabem o que fazem. O Chokurei pode ajudá-lo a se ligar em níveis vibracionais específicos, assim estimular seu crescimento espiritual. É o primeiro, ele é a chave que abre, ele é o princípio, ele é o primeiro passo nessa caminhada. Reiki
Gente, essa terapia, ela é extraordinária. Olha, antes de eu me tornar reikiana, eu indicava reiki para uma pessoa, a tia da minha filha. Eu posso falar isso aqui porque ela sempre me deu autorização para dar o caso dela como exemplo. O nome dela é Heloísa, mas para nós da família, Helenice, tá? Ela tinha fibromialgia. Não fui eu que apliquei reiki nela nesse tempo, nesse processo. Eu ainda não era reikiana. E ela fez uma terapia de reiki por um certo tempo e ficou livre da fibromialgia, ok? Esse é o depoimento dela, tá? Por que essa iniciação, esse símbolo Chokurei, ele te ajuda e te estimula no seu processo, no seu crescimento espiritual? Porque ele ajuda você a tomar consciência de si, tá? E como que a gente cresce sem ter consciência de si? É impossível. Então o reiki, quando eu aplico o reiki nas pessoas, no nível que eu estou falando que eu atuo, e a hora que eu termino, a pessoa recebeu o reiki pela primeira vez, quando ela se senta na maca e volta e fala pra mim assim, nossa, como eu tô leve, nossa, tirou um peso de mim. Eu olho bem pra pessoa e falo, esse é você. Porque foram retirados tudo aquilo que bloqueava, tudo aquilo que estava causando desconforto e desalinho naquele ser. Aquilo foi tudo organizado e vitalizado. Esse ser em equilíbrio é que é aquele. Então, muitas pessoas passam décadas e décadas de sua vida sem contato consigo, só com uma fração sua. Então, a pessoa não sabe o que é bem-estar em si. E o reiki proporciona isso. O Chokurei é o símbolo do poder. Do poder por quê? Porque ele realmente é o mais forte. Ele é aquele trator que chega na frente abrindo caminho para os demais. E depois você volta com ele e ele é aquele que baixa um bloqueio e baixa uma proteção e diz, aqui ninguém passa. E muita gente pergunta assim, mas quanto tempo que isso dura? Depende. Se você fizer a prática do Gokai, que são aqueles princípios, isso se mantém por mais tempo, tá? Ok. Aqui, linda tradição, né, do Chokurei. Posiciono todo o poder do universo aqui e agora. Por que o Chokurei trata do aqui e agora? Porque ele é físico. Tem símbolo que a gente pode projetar para o futuro, tá? E portal, tempo, espaço, que você tem símbolo que faz com que você possa aplicar reiki em mais pessoas de uma vez. Entende? Então você pode, igual hoje, depois se vocês quiserem, eu posso enviar reiki para todos vocês. Legal, né? Enviar reiki para todos vocês depois da iniciação, simultaneamente. E para isso eu uso chaves, que são símbolos. Por falar nisso, a energia reiki é verde. A energia reiki é verde. Verde é energia curativa. E os símbolos são dourados. Ok? Tem alguma pergunta aí? Tem. E também lembrar assim que agora, já que eles estão com acesso ao símbolo, aplicar quando vier fazer uma cirurgia, né? Pós-cirúrgico. Antes de fazer a cirurgia, para o seu corpo ficar bem, Sim. Né? Pós-cirúrgico, tudo, gente, tudo que é mal-estar, tudo que é físico, você pode e deve aplicar reiki. Inclusive, a orientação está aqui na apostila para que você aplique em você mesmo o reiki 21 dias, porque após a iniciação, é comum haver uma exoneração. O que é exoneração? É uma troca de energia. Entrou a energia boa, saiu uma energia ruim. O universo é assim, né? É dinâmico. Não dá para acumular. E a exoneração, eu vou contar para vocês da minha. A minha durou pouco tempo. Ela foi na minha parte mais sensível, que é o meu sistema digestivo. Então tem gente que tem dor, tem gente que tem diarreia, tem gente que não consegue dormir. Teve uma moça que o caso dela foi assim, ela menstruou 2 vezes dentro de um mês só, ela tinha finalizado o ciclo menstrual dela, fez a iniciação do reiki, aí abriu outro. Físico, tudo físico, tá bom? Pode falar. Tá bom. Aqui, ó, Marcelo Fernandes. O tratamento de reiki tem amparo espiritual? Ou seja, tem entidades espirituais de luz que trabalham com só reikianos? Tem uma egrégora.
a egrégora do reiki. Tudo tem egrégora, ok? Todo conjunto por exemplo, tem egrégora de literatos, egrégora de filósofos, egrégora de cientistas. Há uma egrégora, sim. Mas isso não tem a ver com religião, tá? Mas o reiki, ele veio de esferas celestes. Ele veio para a humanidade de esferas superiores. Então, são seres superiores que trouxeram para nós essa codificação, essa explicação, esse ensinamento. Ele foi codificado pelo Mikao Usui, que foi quem vivenciou, né, após o seu processo de jejum e de meditação. Ele teve essa iluminação, ele se purificou o suficiente para receber essa informação. E depois outras pessoas foram desenvolvendo a partir do Reiki Usui. A gente chama de Reiki Usui por causa do Mikao Usui, esse monge. E então outras pessoas foram desenvolvendo a partir do Reiki Usui, desenvolvendo outras técnicas, como o Reiki xamânico, aquele que nós fizemos, Karuna. o Karuna. Então existem várias outras técnicas, mas todas a partir do Reiki Usui, ok? Assim como nós temos especialidades médicas, tá bom? Pergunta? Débora Chagas. Com o reiki conseguimos fazer desbloqueios então? Amorosos, de infância, etc? No nível físico. No nível físico. Vamos lembrar bem. Nível físico. Corpo. Este corpo aqui, ele é totalmente tratável com o reiki nível 1. Mas isso aqui é a projeção de um corpo energético mental inferior, né? Emocional também, que na verdade não é um corpo isolado, é uma série de funções que projetam parte do nosso ser. Dizem aí que nós temos 7 corpos, que nós temos várias coisas, mas isso é para se você for desmembrar muito. Então a gente trata aqui no reiki, e é o que nós vamos tratar aqui, físico, mental, emocional e espiritual. Nós vamos tratar esses 4 aspectos do ser. No reiki nível 1 você trata o nível físico, cura e tratamento de traumas no nível 2, ok? E 3. Então, porque o nível 2 é emocional e psíquico, nível 3 o espiritual, que é o ser sagrado que você é, independente de religião. Pode ir? Tem hora. Luana Aquino. O reiki pode me ajudar a eliminar medo e insegurança? No meu caso, é insegurança de não passar no vestibular, me sentir mais confiante. Ajuda. Muito obrigada. Ele te ajuda, tá? É importante entrar com o reiki em outros níveis? Sim. Mas tenha certeza que se você fizer auto-aplicação de reiki em você, sistematicamente, você vai se sentir mais segura. Com certeza. Tem pessoas que vêm fazer reiki antes de fazer prova de legislação. E aí se sentem comum. mais... É comum, né? Hoje É tá, comum. tipo, assim, Mas no meu caso, eu atuo com... Não, assim, mas só pra exemplificar, né? Sim. Trazer pra exemplo. Sim, Então, antes de diferente. cirurgia, pedem programação de reiki para provas de vestibular também, provas de busca, concurso público, busca de bolsa para mestrado, doutorado, sabe? As pessoas buscam muito reiki para isso. E a gente envia, e a gente faz um processo e programa o reiki. No meu caso, gente, o nível 1 não dá pra fazer isso, tá bom? A gente programa o reiki a gente chama de disparar, né? Pra ser ativo na pessoa, naquele momento que ela tá passando pelo processo. A B fez uma cirurgia há um tempo atrás. E eu fiz reiki nela um 2 meses. tempão. 2 meses no pós-operatório. E ela fez outros processos também. Ela usou muito fitoterapia, né, Sim, filha? foi uma opção. Eu não quis fazer radioterapia, nem quimioterapia, então eu optei apenas pela cirurgia física e o reiki. Foi uma opção minha, pessoal, e aí também baseia também dentro de muita fé e acreditar, né? E outros processos. E outros processos, Vocês né? estão ouvindo o que a B falou e o que o Felipe
falou? Vocês estão conseguindo ouvir os dois Sim, dá também? pra ouvir normal. Ah, Tava dá dando pra pra ouvir normal. Nossa, era só o seu microfone tá com problema. Ah, Então, então, assim, é questão de opção. Então, também não forçar nada. Porque, como minha mãe disse anteriormente, eu tinha muito medo e depois eu me entreguei de corpo e alma mesmo. E eu fiz uso pra mim. Tive resultado? 100%. Funciona. Funciona. Eu não fiz nenhum outro tipo de tratamento. Reiki é extraordinário. Médico, né, ali. Deixa eu contar um caso pra vocês. Essa mesma tia da minha filha, que foi curada, não foi através de mim, mas ela foi curada de fibromialgia. Quando eu me tornei reikiana, ela levou a filha dela pra receber reiki. Vou contar o caso dela que é muito interessante. E aí a gente estava fazendo reiki, ela deu vésperas de Natal, ela veio pra receber o reiki. Já era a 4ª sessão de reiki dela comigo. E eu percebi algo no chakra umbilical dela, senti uma energia diferente. E falei assim pra mãe, falei pras duas, mas a mãe já entendia um pouco, falei, olha, tem algo aqui. Mas ela tava com pressa, que ela tinha horário no cabeleireiro. Falei, tem algo aqui. Na próxima sessão, a gente investiga melhor e eu vou descobrir o que se trata. Mas é importante que ela continue a terapia. Ok, pausa isso. Ela não voltou, não continuou fazendo reiki, tá. Isso foi no mês de dezembro. No mês de março, abril, não lembro, março ou abril, essa mesma tia da minha filha me liga e falou, Elida, você lembra daquilo? Eu não me lembrava. Eu falei, não me lembro mesmo, porque minha memória é um pouco aquém, né? Ela é complicada. Ela falou, você falou estas palavras. Aí a fala dela me trouxe de volta à memória. Eu falei, tá, tudo bem, e daí, né? O que houve? Ela me falou assim, estamos indo, no caso com a filha dela, para Belo Horizonte fazer uma cirurgia para retirar um ovário. Eu sei que se ela, isso é a fala dela, eu sei que se ela tivesse continuado a fazer reiki, provavelmente isso não seria necessário. Por quê? Porque você consegue perceber se há algum desajuste no campo energético da pessoa e se, vou dizer curar, gente. Dizem que a gente não pode prometer cura no reiki, mas a palavra é cura. É reverter aquele quadro de desajuste energético para que ele não chegue no corpo, para que ele não vire doença física. Então, não foi possível fazer no caso dela. Por quê? A negação em continuar com o reiki foi da filha. Por mais que a mãe insistisse, não tem como. Portanto, quando a gente vai fazer entrega de reiki virtual, muitos terapeutas fazem isso. Aceita, a pessoa tem que aceitar reiki. E não pode colocar nome, né? O quê? Tipo, a pessoa forçar Então, o o pai. nome de outra pessoa não pode. Ah, eu vou colocar o nome da minha mãe. Não pode, tá bom? Onde que a gente tava? Tá. Aí quando você para de novo, você me fala. Tá bom. O Chokurei. Pra que ele serve? Limpeza, ativação e proteção. Ele sela os teus chakras na proteção. Vai num lugar, aplica. Chegou no hotel, foi deitar numa cama de hotel, ativa o Chokurei para fazer a limpeza. Ok? Limpa o travesseiro, vai comer num restaurante, você não sabe a energia da pessoa que preparou aquele alimento. Talvez seja alguém que esteja passando por um processo de dor muito grande. E a alquimia do alimento, ela é muito especial. Tá bom? Você não sabe a energia que está ali. E o alimento é uma das poucas coisas que absorvem a energia de quem está preparando de uma forma muito, muito intensa. Às vezes você está comendo uma comida bem feita, uma comida limpa, com ingredientes frescos e você passa mal. Por quê? Porque você não estava muito bem e absorveu aquela energia que causou uma desarmonia muito grande em você. Ok? Tá. Antes de iniciar um tratamento de reiki, o Chokurei você aplica ele antes. Pra quê? Para ele aumentar a capacidade de todos os outros símbolos. O Chokurei, ele fortalece e amplia, aumenta a capacidade energética de todos os demais símbolos do reiki. Ok? Tá, o que eu falei aqui. Ele pode limpar, por exemplo, você aplica o Chokurei, você quer aplicar o Chokurei no seu espaço físico, na tua casa. Você pode fazer um papelzinho como esse aqui, tá bom? Esse aqui,
Tá focando aí, Felipe? Tá dando pra ver? Tá. Esse que vocês têm na apostila. Você pode imprimir vários papeizinhos como esse, colar nas portas, colocar a tua mãozinha ali e ativar o chokurei, chokurei, chokurei. Pode aplicar no travesseiro da sua criança para limpar a energia. Por quê? As nossas energias, elas impregnam o ambiente à nossa volta. Impregnam nossas roupas, impregnam a nossa cama, a gente impregna o objeto que a gente toca com a nossa própria energia. Portanto, não no Brasil isso não é usual. Só mesmo médiuns dentro de casas espíritas, terreiros de Umbanda, Candomblé e outras doutrinas assim. Mas na Europa e nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa, um psicômetra, ser aliado à polícia para localizar pessoas. Exemplo, eu sofri um acidente, desapareci e encontraram o meu celular ou a chave do meu carro. O psicômetra, o sensitivo, vou chamar de sensitivo. O psicômetra, ele toca aquele objeto, sente a energia dele e consegue rastrear onde está o dono daquela energia. Isso é possível, tá? Por quê? Porque aquele objeto foi impregnado da energia. Diga, Felipe. Existe um caso até que nos Estados Unidos, acho que na época da Guerra Fria, assim, mais ou menos. O Brasil é que é tido com um certo preconceito, porque não se entende essa capacidade como sendo uma capacidade psíquica, e sim como uma capacidade somente mediúnica. E aí separa. E tem artigo falando sobre isso até na internet, mas você consegue achar um monte de artigo falando sobre isso. E a psicometria, tá? Por que acontece a psicometria? Porque você impregna aquilo onde você toca com a sua energia. É incrível isso, né? Pra você ver. É igual o seu cheiro. É a sua identidade energética, né? Vamos lá, tem pergunta assim. O Lorde. Da mesma forma que o reiki é usado para o bem, existe possibilidade de ser usado ao contrário? Alguém usar para bloquear? Não tem como. Não tem como mesmo, gente. Sério. Por exemplo, você pode usar água para hidratar uma pessoa, para preparar um alimento e para afogar uma pessoa, certo? Você pode usar uma faca para preparar um alimento e para matar uma pessoa. O reiki não. Por quê? Quem regula a entrada do reiki é teu próprio chakra. Ele que fala, chega. E não tem como fazer mal através do reiki. É impossível. Podem ter certeza que é impossível. A pessoa pode fazer outras coisas, o reiki não. Reiki não. O reiki é uma tecnologia tão perfeita, tão extraordinária, que é impossível utilizá-la de maneira não sã. É isso. Pode ter essa certeza, essa tranquilidade. Se alguém falar que está fazendo uso do reiki dessa forma, não acredite. Tá fazendo outra coisa aí e tá dando o nome de reiki. Porque é muito fácil, né, dar o nome de reiki a alguma prática. Eu mesma, inclusive, meu filho outro dia não, já tem meses, ele me mandou um vídeo. Nesse vídeo, olha que interessante, eu fui médium passista em casa espírita durante 20 anos. 20 anos. E eu sou reikiana, eu sou mestra em reiki. Sou mestra e professora em reiki. Segura. Eu vi uma matéria de um passista, um médium passista espírita, falando que reiki e passe espírita é a mesma coisa. Nunca. Mas nunca na vida. Não é. Eu sou um e sou outro. Eu sei a diferença. Não tem nada. Não é. Por quê? O reiki, você canaliza a energia cósmica universal. Você, antena, capta energia, transmite, passa pelo teu ti. No teu ti, ele entra na frequência humana e você entrega para outra pessoa. O passe espírita, você, médium, recebe a energia de uma consciência extrafísica, ela te entrega aquela energia e você entrega para o paciente. Entenderam o mecanismo? Completamente diferente, tá? Às vezes nem viria essa pergunta, mas eu acho muito importante falar. Aí eu assisti esse vídeo, quando eu vi esse cara falando essas coisas, eu parei de assistir, mandei pro meu filho e falei, filho, tem nada disso. Como que eu sei que não tem nada disso? Porque eu já sou um e sou o outro.
Então eu consigo saber. Agora, quem nunca foi um médium passista, não vai saber a diferença. Pode acreditar no que essa pessoa está falando, mas não é. O mais próximo de Reiki que existe, a técnica mais parecida com o Reiki que existe, é da igreja, é praticada dentro da igreja messiânica e é uma prática chamada, não sei pronunciar, tá? Dá o desconto aí. Jorei. É J-H, não sei o que, Rei, tá? É bem próximo ao Reiki, mas é uma prática dentro da igreja messiânica com o protocolo da igreja, o protocolo deles, mas é bem próximo. É bem próximo mesmo. Tá bom? Tem mais perguntas? Pode trazer. Pode trazer? Ah, vai trazer, né, gente? Paulo Rogério de Souza. É como um amigo fala, não tem como fazer um burro tomar água enquanto o animal quer. Não Ele tem como. falou outras coisas aqui também. Ele falou assim que tá achando muito semelhança com a apometria. Não é. Eu conheço de apometria, eu não sou apômetra, tá bom? E eu conheço os mecanismos e o campo energético da apometria, eu conheço o campo energético e a técnica da psicometria. E também como médium passista. Também sou médium, ok? Médium, blá. Mas eu não tenho todas as faculdades mediúnicas não, tá? Mas eu, como reikiana, eu digo pra vocês, não é igual, tá bom? Se fosse igual, não ia ter outra, né? Não, mas tem umas coisas que o povo chama de parecida. mesma coisa, dá Mas nome não é. diferente, mas muitas técnicas são a mesma técnica e dão um nome diferente para ela. Por exemplo, você chama de desdobramento mediúnico, o outro chama de viagem astral. E é a mesma coisa, né? Mas para ser aceito num determinado campo, espaço, onde a palavra mediúnico não é bem aceito, aí utiliza-se outro. Aí tem uma pessoa perguntando aqui se pode ser aplicado em animais. Pode. E deve. Pode, tá bom? Mas só no físico também, tá? Pode sim. Inclusive, eu tenho um garotinho aí, um pincher que eu sei que ele me ama muito. O nome dele é Theo, porque eu peguei ele numa época assim, a dona dele faz reiki comigo, uma querida. Acabou que a gente se tornou amiga. E aí ela me fala, o Theo tá assim, vou levar ele pra você. Eu falei, ele traz? Não, vou ir. Porque ele tava muito estressado. É pincher, né, gente? É pincher. Se vocês têm pincher, apliquem reiki no pincher de vocês, viu? Vai ajudar bastante. Aí eu peguei o Theozinho, agitadinho, ele dormiu. Aí de lá pra cá, gente, toda vez que eu chego na casa dessa minha amiga, ele vem e me ama e faz xixi no meu pé. Você quer dar sequência aí para depois Quero, fazer mais perguntas? quero sim. Então tá bom. Tá. Ok. A forma de traçar o Chokurei. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O Chokurei, no hemisfério sul, ele é traçado da esquerda pra direita, ok? E no hemisfério norte, ele é traçado da direita pra esquerda. Entenderam? Mas aqui no hemisfério sul, ele é traçado assim. Ok? Tem um outro símbolo também no Reiki Karuna, que a gente traça um espelhado no outro. A gente traça dois símbolos do Chokurei assim e ativo, ok? Mas o Chokurei ele é traçado assim. Treine esse movimento, tá bom? 1, 2, 3. Mais à frente, o Ronsha Zeshonen, que é o portal Tempo e Espaço, ele tem uma infinidade de linhas. O Chokurei, ele só tem 3. 1, 2, 3. Ah, tem que ficar bonitinho, perfeitinho? Não, não tem. Mas é natural e claro que tem que ser uma espiral, né, fechando. Tá bom? E é da esquerda para direita. Da esquerda para direita, da esquerda para direita. Ok? Pegou aí, Felipe? Eu consegui dar um zoom. Pegou certinho. Ok, então é isso. Esse é o jeito certo de traçar o Chokurei. Enquanto traça, fale Chokurei, Chokurei, Chokurei. Mentalmente? Sim. Em voz alta? Sim.
Cantando, sim, do jeito que achar. Né? Não, cantando não. Cantando é no Karuna. É só no Karuna? É Pode só no fazer Karuna que você canta. Quer dizer, pode ser alguma outra modalidade de reiki que eu não conheço, mas que no Karuna é cantado. É legal. A gente, quando fez o reiki Karuna, a gente ficou assim, encantado com isso, né? Tá bom. Aqui tem o significado de cada linha, que é o que eu falei, né? Aqui, a energia universal. Aqui desce a terra e aqui ela vai e segue em todos os chakras, tocando e ativando todos esses chakras. Tá, como usar o Chokurei em mim mesma? Bom, você pode traçar o Chokurei na palma da tua mão assim. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Aqui, da mesma forma. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Ativou o símbolo. Mentalmente, você pode reafirmar. Ativo o símbolo Chokurei na palma da minha mão. E você vem com ele ativado e vai tocando os pontos dos teus chakras. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. E assim vai. Para o chakra básico, que você não vai colocar a mão no meio das suas pernas, você pode tocar mais próximo e radiante. Ok, eu preciso muito fazer reiki em mim, mas eu não vou ficar tocando a mão. Ok, ative aqui, ninguém precisa ver o que você está fazendo. Ativou aqui, você pode programar os seus joelhos para naquele momento. Por exemplo, o joelho esquerdo, ativo todos os chakras superiores no joelho esquerdo. No joelho direito, ativo todos os chakras inferiores no joelho direito. E aplica reiki ali. Tá bom? Pode pegar um lugar só para representar todos os chakras? Pode. Tá? Se tiver uma coisa, um lugar que tá doendo, por exemplo, tô com dor no estômago, você pode colocar as mãos, ativou o símbolo e ativa aqui, tá? Tem outras técnicas também. Eu ia falar uma coisa, mas isso é para nível 2. É muito difícil ficar separando, gente. Tá, benefícios do reiki. Limpa e estimula a ativação dos chakras. Então ele vai limpar e ativar até os chakras. Então se o seu chakra estiver desvitalizado, se você estiver desanimado, vá aplicando o reiki, gente. Vai aplicando que vocês vão ver a diferença. Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu conheço um moço que ele foi diagnosticado com câncer. E aí, um amigo dele, que é reikiano, iniciou esse amigo no reiki para ele somente fazer autoaplicação. Só isso, só autoaplicação. Ele fazia autoaplicação de reiki várias vezes por dia, todos os dias. E ficou curado. A parte física, né? Porque a outra parte, o que causou, né, o câncer dele, ele tratou de outras formas. Aqui também a orientação de como que se usa o Chokurei para limpeza de objetos e ambientes. Você vai pegar, aqui tem água, eu ativo no seu caso aí, né? Ou você faz aqui, ó, com esses 3 dedos. Desenha o Chokurei e vai recitando o mantra Chokurei, Chokurei, Chokurei. Ou você ativa aqui Chokurei, 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 Chokurei. E pega essa taça de água e irradia reiki na taça e na água. Ok? Aqui temos orientações. Machucou, tá sentindo dor, aplica nesses lugares, tá? Com as terapias que eu trabalho, a gente aprendeu também a não fazer sem permissão do outro. Isso se assemelha à obsessão, pois estamos invadindo o campo do outro sem autorização? Não se assemelha à obsessão. Mas é muito comum, isso é uma arrogância, é um desrespeito ao livre-arbítrio do outro. Mamães, vovós e papais podem autorizar que o filho menor receba reiki. Mas a partir do momento que esse filho não é menor, não pode. Uma vez, vou contar pra vocês, eu participava dos trabalhos de uma casa e tinha uma trabalhadora da casa que toda semana ela postava no grupo:
reiki tal hora, e a gente colocava o nosso nome na lista. Pegava a lista, copiava, colava e acrescentava o nosso nome. Aí muita gente colocava dos seus cachorrinhos, dos seus gatinhos. E um dia eu fiz e coloquei o nome da minha filha. E ela foi e falou pra mim: mãe, eu não pedi. Entenderam? Então não façam isso. Ela ficou zangada comigo. Mãe, eu não pedi. Mas isso foi bom porque eu nunca mais esqueci disso. Porque mesmo sabendo, olha que interessante, mesmo sabendo, a gente faz esse tipo de coisa. Porque a gente é lerdo. A gente e eu, né? E que é o bem. Exatamente, porque eu sabia que ela não estava legal. Né? Eu posso fazer isso pelo meu neto? Sim, desde que eu não passe por cima da mãe dele. Por que é a avó materna que pode fazer? Porque aquele neto esteve no útero dessa avó materna quando a mãe dele foi feita. É por isso que a avó materna pode. Ok? Extraordinário com os meus netos. Mas eu tenho plena consciência que o meu netinho, Heitor, que é o filho do meu filho, não esteve no meu útero como o meu neto Juan, filho da minha filha. Entendeu? Isso não diminui amor, não. Tá? Eu gostaria que tudo tivesse saído da minha barriga, mas não tem jeito. Tá, agora eu quero fazer... Tá, pode trazer. Quando nos relacionamos com alguém sexualmente e não se sentem bem depois, nessa troca de energia, eu consigo aplicar o reiki para limpar essas energias? Olha, só no que diz respeito ao físico. Porque se essas energias forem, por exemplo, energia pessoa deprimida, angustiada, a pessoa que tem pensamento repetitivo, tem toque, tem coisas, aflições, ansiedade, aí não. Aí você vai aplicando reiki no corpo físico para ajudar o seu corpo a ir limpando os outros corpos. Porque isso vai chegar no teu corpo físico e vai limpando. Então, o ideal é ela aplicar antes dela sair para encontrar também, né? Bloquear, né? Pra bloquear, para não absorver, para não entrar nada. Tá só bom? o que é bom. Mas é importante, sim, ajuda muito. Filha, me dá mais uma garrafa d'água. Gente, eu tô bebendo igual um camelo. Aí daqui tem uma pergunta Camila, já, que eu vou falar. A minha cachorra é bem estressada desde filhote. O reiki pode ajudar? Muito, muito. Pode aplicar reiki. Pode fazer outras práticas. Pode aplicar reiki na água do bichinho. Pode aplicar reiki no lugar que sua cachorrinha dorme. Sabe? Aplique reiki nela mesma. Elida, mas eu não sei o ponto dos chakras. Aqui no YouTube, nos desenhos do Google, você tem lá imagens Google, chakras animais. Você vai achar um desenho, delícia, essa água geladinha. Você vai achar desenho que mostra os pontos onde estão os chakras dos animais, tá? Geralmente você vai encontrar desenho de gato e cachorro, que é o mais comum, tá bom? Pode e deve, tá? Seu bichinho agradece. Aí já tem uma pergunta dentro de animais também. Se deve fazer... Por causa da exoneração, Sim. que é esse mal-estar físico que a gente sempre sente. Só que é ideal esperar esses 21 dias para começar a aplicar nos animais? Sim. É Os isso. 21 dias você vai Essa é a fazer pergunta da Débora. autoaplicação. Muito boa pergunta. Muito boa. Você vai fazer autoaplicação somente, tá? Por quê? Porque você vai estar se tratando primeiro, para que essa energia se estabeleça em você, para que esse canal que você acabou de abrir, esse canal de conexão com a energia rei, o reiki, né? Ele se estabeleça em você e já flua. Porque você não vai receber reiki hoje e já começar a aplicar em todo mundo. Isso não é bacana para você. Isso pode te atrapalhar? Sim, pode. Porque a energia ainda não se estabeleceu em você. Pode continuar, depois a gente pergunta. Então vamos lá, eu quero fazer uma parte aqui, não tem isso na apostila, tá bom? Mas eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês. Como saber qual chakra está em desalinho? As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, tá? Eu sugiro o uso do pêndulo. Tem algum pêndulo fácil aí, filha? Naquelas coisas ali na sala tem? Acho que deve ter. Se não tiver lá embaixo, tem. Não, se não tiver, eu acho que na gaveta ali, naquele bolzinho que tem pedras, eu acho que tem um pêndulo cor-de-rosa aí. É porque, geralmente, quem trabalha com essas terapias usa o pêndulo para identificar qual chakra está em desalinho. Eu não uso o pêndulo já há alguns anos. Eu vou explicar para vocês por quê. Uma moça que eu iniciei no reiki,
ela é psicóloga, e ela falou assim pra mim: Hélida, eu aprendi a não gostar de diagnóstico. Explico. Diagnóstico é bom? Sim, é bom. Mas também pode ser ruim. A pessoa pode se prender ao diagnóstico, por exemplo. Era muito comum quando eu usava... Só para exemplificar mesmo. Isso. Era muito comum quando eu ia receber a pessoa se deitava na maca e eu ia com o pêndulo em cima de chakra por chakra, perguntando ao pêndulo como estava a energia daquele chakra. Aí o pêndulo fazia o movimento correspondente à energia. Tá, segurei. Só que muitas vezes, o mais comum é quando chega aqui, em cima do plexo solar, gente, o pêndulo fica doido. Ele faz isso aqui, ele quer pular da mão da gente. A maioria das pessoas está muito ansiosa. Então a pessoa ia para casa com essa imagem, com essa percepção que ela estava muito ansiosa. Ah, estou muito ansiosa. Isso gerava uma afirmação, um eu sou ansioso. E isso prejudicava mais do que ajudava. Então, baseado nisso, eu resolvi não usar mais, tá? Mas eu vou ensinar para vocês, para quem tem o pêndulo, para quem trabalha com reiki, pode ser o pêndulo de cristal mesmo, qualquer cristal, com qualquer tipo de lapidação. Você tem ali o pêndulo de madeira, com lapidação, com corte egípcio, é muito comum. Tem outros pêndulos facetados, tem um pêndulo com essa lapidação cabuchão, que é essa lisinha, não importa, tá? Eu, para reiki, para energia física, eu gosto de usar pêndulo de cristal, tá? De pedra. Eu não gosto de usar pêndulo de madeira. Pêndulo de madeira para outras técnicas. Pêndulo de metal também para outras técnicas. Esse pêndulo aqui. Vou fazer uma parte aqui para ensinar a programar o pêndulo. Vocês querem isso? Podem responder aí, por favor. Vocês querem isso? O Felipe tá falando ali que quer sim. Tá aqui mesmo, mãe. Hã? Tá aqui, né? Tá aqui, ué. Então vamos lá. Primeiro, quando você adquirir seu pêndulo, você vai limpar o seu pêndulo com o Chokurei. Ok? Então você vai ativar o Chokurei na palma da mão, Chokurei na palma da mão, coloca o seu pêndulo ali e aplica Chokurei nele. Ok? Acabou de limpar, limpou todas as energias, você vai fazer a programação desse pêndulo. Você vai colocá-lo aqui e vai dizer a ele: programa este pêndulo. Aí você vai dizer se é para responder somente as suas indagações ou se para responder as indagações. E aí qualquer pessoa pode usar. Ok? Aí você vai dizer, exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Programa este pêndulo para responder as minhas indagações. Cujas respostas forem sim, que ele balance para frente e para trás. Cujas respostas forem não, que ele balance de um lado para o outro, ou esquerda para a direita e por aí vai. Quando ele detectar uma energia positiva, que ele gire no sentido horário. Quando detectar uma energia negativa, que gire no sentido anti-horário. Assim é. Pronto, programou. Precisa programar de novo? Não. Precisa programar a cada vez que vai utilizar? Não. Mas precisa limpar a cada vez que for utilizar. Tá bom? Por quê? Quando ele vai ler a energia de uma pessoa, ele precisa conectar com essa energia. Você não sabe como é que tá. Então limpa. Todas as vezes limpa. Limpa como? Pode aplicar o Chokurei, pode colocar num potinho com sal grosso, pode abrir uma torneira e deixar a água escorrer nele um pouquinho. Tá? A forma como você desejar. Tá? Que você achar mais prática. É isso. Vamos lá? Então tá aqui, orientar, programar o pêndulo, utilizar, como lidar com bloqueios energéticos. Quanto tempo que nós temos de... A gente tá 1 hora e 13 minutos. Gente, você fala demais, Hélida. Tá, então vamos fazer o seguinte. A apostila tá aí, então a orientação tá aí. Eu não vou ler e interpretar tudo, tá bom? Vou passar aqui, então... aqui na página 9, eu quero fazer algumas observações, tá?
Como a energia reiki é uma energia de proteção, é uma energia de desbloqueio, é uma energia que tem essa função de ativação, muitas pessoas perguntam, e o Felipe colocou aqui, muitas pessoas perguntam como utilizar, né, como manifestar abundância nas nossas vidas utilizando, no caso, a energia reiki com o símbolo Chokurei, tá? Você estando em equilíbrio, você aplicando o princípio Gokai na tua vida, você desbloqueia muito padrão, muita crença limitante, tá bom? E você aplicando o reiki em si, e você tomando consciência de si, isso favorece. Ao pedir algo, ao idealizar algo para a sua vida, você sempre tem que colocar isso que seja para o seu bem maior. Porque tudo que acontece na sua vida tem propósito. A sua vida tem um propósito. Você é um propósito daquele que te criou. Então tudo precisa ter um propósito. Eu sei que a maioria de nós, inclusive essa que vos fala aqui, deseja ganhar na Mega Sena. Tá? Mas qual é o propósito disso? Tem que pensar em propósito. É muito mais do que um motivo para. Propósito é sentido para você buscar aquilo. Sentido. Tem que ser um sentido muito amplo. Tá? Aqui embaixo fala aqui, ao se preparar, pulando alguns parágrafos, ao se preparar para uma entrevista ou reunião importante, você pode ativar o Chokurei no chakra do terceiro olho. Isso trará calma e clareza à tua mente. Ok. Também no plexo solar. Porque o plexo solar, também no básico, tá? Básico é segurança, vai te dar firmeza, coragem. O plexo solar é o chakra através do qual você entra em contato com as pessoas. Os grandes líderes, eles têm o plexo solar muito ativo. Então você precisa ser notado, precisa ser visto, precisa ensolarar. Então através do chakra. Dê exemplo de propósito, para ficar mais claro. Isso é interno. Não, mas um exemplo. Não é objetivo. Não é, por exemplo, eu quero ganhar na Mega Sena para comprar um iate. Tá? Mas você tem que ter consciência do seu objetivo. Porque senão, todo mundo que enriquece teria objetivos que nós, a maioria de nós, considera sagrados, corretos. E nós não sabemos o que é correto ou o que é incorreto. Então, propósito é saber para o que você quer. Um propósito bom talvez seria quando você vai para uma autoescola. Você tem um propósito de tirar a habilitação, por isso você vai à autoescola. E para que você quer a habilitação? Esse é o propósito, que está por trás do objeto buscado. Propósito é o motivo pelo qual aquilo é importante na minha vida. Por que ter uma habilitação, categoria A ou B, é importante na tua vida? Né? Por que é importante? E o que isso vai verdadeiramente te acrescentar? Aí isso é propósito. Então, plexo solar, aí fala de prosperidade. Prosperidade, a maioria de nós associa logo a dinheiro. Dinheiro é um aspecto. Mas lembrando que dinheiro é energia. Elida, dinheiro é energia. Sim, minha gente. É energia. Reiki é energia. Numa frequência muito elevada. Eleve a sua própria frequência. E aí você consegue conectar com mais facilidade. Tem outras formas também, tá bom? Página 10. Aqui tá falando a aplicação de reiki. Aplique reiki sempre. Sempre. Fortalece. Vou beber água só quando eu tô com sede. Minha mãe é idosa, 92 anos. Ela quase não bebe água. Ela diz que não sente sede. Ou seja, ela não sente necessidade, mas o corpo dela sente. Então, muitas vezes, nós não percebemos a necessidade do nosso corpo. Então, quando você aplica reiki com bastante frequência, esse sistematicamente,
você vai tomando mais consciência do seu corpo e das necessidades dele. Pergunta aí, filha. Tem, mas pode. Nós vamos falar dos chakras. Se você quiser. Vamos falar dos chakras. Quer que pergunta aqui? Então tá. Sabe esse áudio que você falou, que você tem, que os meninos tinham arrumado? Vou disponibilizar. Tá, eu vou tentar, porque eu não consigo. Eu vou tentar como? A gente vê aqui então. A gente tá vai no seu ver celular? Tá no meu celular. Não, então a gente vê então. Tá bom? Tá bom. Aí outra coisa, outra pessoa. Boa noite. É o Vanderlei. Posso aplicar o símbolo no corpo inteiro, da cabeça aos pés, ao invés de aplicar em vários lugares? Obrigada. Pode. Vou te falar da minha caminhada, tá, Vanderlei? É assim. No início eu comecei a fazer do jeitinho que me foi ensinado. E é isso que vai acontecer com vocês também. Depois vocês vão desenvolvendo a sua própria forma de lidar. Aí o que eu fazia? Quando eu tava no nível 1, tá? Eu pegava e fazia assim. Chocurei, 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 chocurei. Pronto. Puxava aquilo pra mim, inclusive pra ir pro chakra posterior, e me sentia totalmente protegida. Vai pegar alguma coisa que pode não ser saudável, não quer deixar tua marca, nem tua energia naquele objeto, chocurei na palma da mão. Mas eu fazia isso aí que você acabou de perguntar. Eu fazia um chocurei grandão e trazia ele pra mim. Ok? Tem outra aqui. Tá. Mas essa pergunta aqui você respondeu no início. Sem iniciação, pode usar o símbolo chokurei? Sim. Sim. Para limpeza de objetos, sim. Para auto-aplicação e para aplicar em outras pessoas, não. Uma coisa boa que eu podia falar aqui agora é a iniciação de criança, né? Tá. Pode-se iniciar uma criança em reiki a partir dos seus 7 anos. Agora, tem umas crianças meio além, né? Que a gente pode iniciar um pouquinho antes. A gente inicia... Com autorização dos pais. Óbvio, Né? sempre com autorização dos pais, mas não... Eles não vão ter consciência, eles não vão conseguir entender, mas eles estão iniciados. Por que eu iniciei muita gente no reiki? O Felipe lembra, quando eu iniciei o Felipe no reiki nível 1. Eu chamei um monte de gente que eu atendia no reiki. Falei, olha, vamos iniciar no reiki? Pra quê? Para ancorar mais luz. Porque nós estamos passando por um momento muito delicado, né? Um movimento e um momento energético e planetário muito delicado. Então, quanto mais pessoas iniciadas no reiki, mais pessoas ancorando luz numa frequência mais fina. É para isso. Falou? Então vamos lá. O chakra básico. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Para quem tem a percepção visual e consegue realmente perceber a forma extrafísica do chakra, eles assemelham os chakras a uma flor. Então, quanto mais inferior não é inferior no sentido de não ter qualidade, mas quanto mais ligado ao plano físico, menos pétalas tem essa flor, tá bom? Por isso que nesse desenho aqui do chakra básico, ele tem 4 pétalas. E aí, o chakra da coroa, ele é chamado de alótus de 1000 pétalas, mas ele não tem. Eles falam os números aí, 980 e por aí vai. São vários números, mas não acrescenta em nada na nossa vida, né? Afinal de contas, isso não cai no vestibular. Bom, vamos lá. O chakra básico, o chakra raiz, ele é situado no períneo, tá? Ele tá ligado no corpo físico, que é o que a gente está trabalhando hoje. Ele tá falando da nossa estrutura óssea. Então, um chakra básico com bloqueios constantes, desvitalizado, é uma pessoa que tem problemas como artrite, problemas de bexiga, insegurança, né? E por aí vai. É uma pessoa que a coragem não tá muito forte nela ali, não. Porque esse chakra, ele tá ligado à nossa vida do corpo físico. Então trabalho, proteção, instinto de sobrevivência e por aí vai. Os chakras, a gente utiliza o nome deles na língua sânscrito. Então, em sânscrito, o chakra básico ou chakra raiz é chamado de Muladhara.
E o elemento dele é o elemento terra. Então, quando a pessoa não está com o chakra básico vitalizado ou está com ele bloqueado e alguma coisa assim, é bom fazer aterramento, é bom comer coisas que nascem debaixo da terra, é bom, para quem não gosta, sinto muito, mas é bom comer carne, tá? Carne. Isso dá uma aterrada na pessoa. Então, o chakra básico ou chakra raiz é chamado de Muladhara. E o mantra dele, ele tem um mantra que chama, Lam. Então, você pode utilizar várias técnicas na aplicação. Então, você pode, tocou aqui, né? Eu trabalho sempre de cima para baixo. 2 vezes na vida que eu apliquei reiki de baixo para cima. Uma foi para desligar a minha prima que estava em coma. Eu cheguei para visitá-la no hospital. Ela estava em coma e já estava assim, fase mesmo, só para desligar o corpo. Aí eu recebi uma orientação e comecei a aplicar reiki nela de baixo para cima. Na hora de finalizar, que eu vou explicar para vocês ainda, de cortar a conexão com ela, eu não pude cortar. Eu precisei sustentar a energia dela mais um pouco. Isso eu morava em Bom Despacho e foi numa cidade a mais ou menos 1 hora e pouco da minha cidade. Eu cheguei em casa de tardezinha, quando foi 7 horas da noite, eu recebi a mesma orientação. Pode cortar a conexão agora. 20 minutos depois eu recebi a notícia que ela havia falecido. Então, teve um propósito que na hora eu não entendi, mas eu fiz. Geralmente eu trabalho reiki de cima para baixo, tá? Então, você pode, quando tiver chegado aqui no chakra básico, o chakra raiz, estiver aplicando nele, você pode recitar o mantra Lam. Como que se recita um mantra? Repetindo. Lam, Lam. Essa vibração reverbera, sim, no chakra que você está direcionando. Legal, né? É legal, sim. Tem um mantra, Om. Esse mantra, gente. Você gosta? Um dia eu fui fazer reiki numa amiga minha e ela tava com umas questões que ela precisava liberar. Aí eu coloquei, né? Abri no YouTube lá e coloquei o mantra. Gente, essa moça tossiu tanto, ela chegou a engasgar, mas era para exonerar coisas que estavam guardadas no inconsciente, tá? Precisava liberar para desbloquear, porque ela tem um dom de cura extraordinário e essas coisas que estavam bloqueadas dentro dela estavam atrapalhando o exercício desse dom de cura. O chakra umbilical, ele é situado no corpo físico, a gente encontra ele mais ou menos 2 dedos abaixo do umbigo. 2 dedos assim não, viu? 2 dedos, logo abaixo do umbigo. Chakra umbilical ou sexual. Aqui vocês podem ler o que está na apostila e eu vou acrescentar. O nome dele em sânscrito é Svadhisthana. Gente, é cheio de H, tá? Cheio de H. Svadhisthana Chakra. O mantra dele é Vam. Então, ecoa aqui, Vam. O elemento é água. Rege as emoções. O que, filho? Fala repetindo. Às vezes eu tô aqui passando algumas coisas, né? Ou os guias estão passando, ela interage tanto que acho que ela se perde ali. Quando vê ela, na cabeça dela, ela já tá participando de tudo. É desse jeito. O chakra do plexo solar, porque aqui tem vários pontinhos, tá? Foi peitinho. Vários pontinhos, então ele é chamado plexo. Ele não é um só, não. São vários, tá? É o plexo solar. O nome dele é Manipura Chakra. O mantra dele é Ram, Ram, Ram. E o elemento é fogo. Claro, né? Plexo solar, fogo. Eu tenho muito bloqueio aqui. Eu tenho muito problema com digestão, porque eu sou muito ansiosa. Quem me vê conversar, nem imagina que eu sou ansiosa. Porque eu falo devagar, né? Eu não sou de falar alto. Aí a pessoa acha que quem fala devagar e baixo não é ansioso. Ansiedade não é isso, tá bom?
Ansiedade é um desequilíbrio. Ah, Elida, mas você não deu conta de se equilibrar com o reiki, não? Gente, vocês não têm ideia do que o reiki já fez por mim. O negócio era muito pior. Chakra básico. Ele absorve do prana a cor vermelha. O chakra umbilical. Ele absorve do prana a cor alaranjado, cor laranja. O plexo solar absorve do prana o amarelo. Minha cor predileta. Amo amarelo. No chakra cardíaco, ele é ligado à glândula timo. Aqui, ele já trabalha tanto o amor como a autocura. Então, no amor, ele é ligado ao coração. Na glândula timo, ele é ligado à cura, tá? Equilíbrio de cura. Então, ele absorve a cor verde e rosa. Legal, né? Verde é cura e rosa é amor. É representação, tá, gente? Mas porque realmente, na vibração do amor, dá pra ler a cor amarela, ó, rosa. E o nome desse chakra, em sânscrito, é Anahata Chakra. O mantra dele é Yam. E ele é ligado ao elemento ar. Gente, é muito interessante. Quando eu tô aplicando reiki nas pessoas, que eu tô aqui no chakra cardíaco, geralmente eu toco para aplicar reiki, tá? Mas por quê? Porque eu gosto de receber. Mas que a pessoa que não gosta, eu aplico um pouco acima. Não tem problema nenhum. Mas a hora que eu tô trabalhando aqui o chakra cardíaco, assim, gente, 98% das pessoas fazem isso aqui, ó. Aqui, ligado ao elemento ar. Ele está liberando as energias através dessa expiração. Legal, né? O chakra laríngeo. O laríngeo está ligado à glândula tireoide e paratireoide. E é um chakra que tem mais chakras secundários. Por exemplo, aqui eu tenho um chakra principal. O ombro é um chakra secundário, cotovelo e mão. Por quê? Esse chakra fala da sua expressividade. A voz é uma forma de se expressar. Então, fisicamente, a voz. Só que a gente fala com as mãos, a gente fala com os ombros, né? A gente fala com o corpo todo, na verdade. Mas com os braços, com as mãos e com a voz, com muito mais, né? O nome desse chakra em sânscrito é Vishuddha Chakra. O mantra dele é Hum, com H, e o elemento dele é o éter. O chakra frontal, que é o famoso terceiro olho, olho de Horus, o nome dele é Ajna, em sânscrito é Ajna. O mantra é Om, Om. E ele é ligado ao elemento luz. Ao chakra da coroa, que tem esse tanto de pétala aqui, ó. Isso é lindo. Ele é chamado de Sahasrara. O mantra dele também é Om, e ele é ligado a todos os outros elementos. Todos os elementos. Ele é o chakra da coroa. Gente, uma orientação aqui. Não deixem qualquer pessoa cortar seu cabelo, tocar sua coroa, tá bom? Não deixem. Por isso que em muitas doutrinas, ou se raspa a cabeça aqui, ou usa aquele chapéuzinho aqui, isso é para proteger a coroa. Tem por exemplo, na Igreja Católica, você tem várias ilustrações de santos que tem um halo luminoso aqui, né? É a irradiação do chakra da coroa, do chakra coronário, tá bom? Então não deixem, porque você não sabe a energia que aquela pessoa está no Porque quando a gente é criança, eles não deixam encostar no bebê, né? A muleira que nasce aberta, né? Aqui esse osso, ele demora muito para se fechar. Uhum. Claro que tem causas, que é porque tem que diminuir o cabeção para poder nascer. Alguma pergunta aí? Deixa eu ver que tem uma aqui, quer ver cá. Sol Atena. Boa noite. Boa noite. É necessário aplicar o símbolo na parte anterior e posterior dos chakras? Deve ser Não. aqui atrás, né? Não, você pode... Na frente, na frente e nas costas? Isso, você pode aplicar e puxar. Visualiza que ele está indo até lá atrás em você.
fazer, tá bom? Ah, tá. E se é necessário mentalizar as cores na hora da aplicação? Não é necessário mentalizar. Mas se você tiver, por exemplo, hoje eu tô desanimada, dá um jeito de jogar uma luz vermelha aqui no chakra básico, uma luz amarela aqui no plexo solar, sabe? Trabalha essa parte aqui. Para isso que a gente tem a cromoterapia. Então, mas tem que saber o que tá ali. Porque às vezes, você não sabe se você tá desvitalizada, né? Mas não é necessário não, tá bom? Porque o próprio chakra, ele sabe ele consegue absorver naturalmente isso. Igual uma peneira, né, gente? Uma peneira com furos grandes, ela vai deixar passar a areia lá que seja maior, as pedrinhas menores, e vai segurar as grandes, então vai passando. Ele sabe o que ele retém, ele consegue segurar o que é necessário, tá bom? Tá, aqui eu tô na página 19, tá? Que são indicações para auto-aplicação de reiki. É muito bom, é muito saudável quando você vai fazer a sua auto-aplicação de reiki. Que você faça uma aplicação, por exemplo, se você tem uma maca, deita na maca. Se você vai fazer uma cadeira, aplique reiki nessa cadeira antes. Se você vai fazer na tua cama, aplique na cama, no colchão, no travesseiro. Aplique o chokurei, ative o chokurei, aplique nisso tudo antes, tá? É bom banho antes, mas se não der também, gente, não vai se prender às limitações não, tá? Faz do jeito que der, mas faz, ok? É bom também, se você puder ter no ambiente onde você vai fazer a aplicação, uma plantinha, uma fonte de água, uma vela acesa, uma pedra, um incenso, pra quê? São todos representatividades dos elementos terra, fogo, água e ar. Pode usar assim, eu vou passar aqui a música que o menino criou, ela tem mais ou menos 1 hora de duração. Eu tô usando mais ela e vou passar também o link de uma outra que eu uso, que tá no YouTube, tá bom? Vocês colocam, tá? Por favor, ok? Manda lá no grupo, Isso. no Telegram. No Telegram, a B vai mandar no Telegram. Esse aqui tá no Telegram ou no YouTube? Nós estamos no YouTube hoje. Nós estamos no YouTube? Uhum. Tinha jeito de fazer no Telegram, não? Tá, porque eu não conheço assim, né? Então vamos lá, as orientações aqui. Gente, não leve seu celular pro lado da cama. Vou colocar uma música, coloque um pouco distante e entre o celular, coloque esses elementos que eu falei. Por quê? Aparelhos eletrônicos, eles emitem íons positivos. E os íons positivos interferem de maneira muito negativa na nossa energia e no nosso corpo. Quer poder mostrar aquele negocinho que a gente fez pra colocar no computador do Juan? Tá, se você tiver a oportunidade de ter uma orgonite, tenha. Mas eu gosto de fazer essa aqui que a B foi buscar. Eu fiz uma, tá ali do lado do computador do meu neto. Aqui. Obrigada. É porque às vezes é um jeito mais fácil até conseguir, né? Muito mais fácil. Você coloca uma plantinha. Filho, eu acho que esse negócio é sem água. Praticamente, tem que colocar. Você pega uma plantinha. Aqui eu tenho uma espada. Pode ser uma folha de espada. Você pode usar um recipiente maior, não tem problema. Aqui eu tenho vários cristais rolados. Pode ser cristal bruto, ok? Aqui eu tenho moeda e água. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma orgonite. A orgonite, ela neutraliza os íons positivos. Então, por exemplo, tô com o celular lá na cama. Porque isso aqui não é ficção não, tá? Tem equipamento que mede o íon positivo. Geladeira emite, lâmpada emite. Então, aqui, esse ambiente, a gente está cercado. Mas aqui do lado é minha sala. E minha sala, ela é um campo gigantesco de energia positiva. Cheio de pedra lá dentro, vocês não têm ideia. É mesmo. Né? A energia lá é tão boa que o meu neto, Juan, é como ele lá beber água. Ele gosta de beber água de lá. Ele gosta de beber água de lá. Porque a água que fica lá, ela fica com uma potência energética muito foda. Então você faz isso aqui. A orgonite, ela é feita, se for um objeto, resina, metal e pedra.
Dependendo do tipo de pedra, o tipo de energia que você vai ter com ela. O que eu fiz? Coloquei planta e água no lugar da resina, pedras e moeda no lugar do metal. O morganite é um ser vivo, ela é um objeto que tem um ser vivo aqui dentro. Isso realmente, ao lado de um telefone, neutraliza os íons positivos, porque ela emite íons negativos. Os íons positivos fazem mal, os íons negativos, bem. Isso Então, é positivo. Hã? Você falou negativo e negativo. Não. Ah, foi? Foi. O aparelho eletrônico emite íons positivos. O orgonite, a natureza de forma geral, emite íons negativos. Ela neutraliza o outro. Por isso que quando você está na natureza, numa cachoeira, descalço na terra, gente, você sente um bem-estar diferente. É efeito disso. Ok? Tem umas perguntas aqui. Tá, então deixa eu só finalizar a apostila. Tá bom. Tá bom? Então aqui, página 19, já foi. Página 20, continua a orientação de como aplicar reiki em si, vai tocar. Na pessoa, pergunte se ela permite ser tocada. Se vai aplicar reiki em alguém, gente, use máscara, viu? Não é por causa de Covid, não. É porque você se aproxima muito da pessoa, você não vai respirar em cima da pessoa, né? Use máscara, é mais saudável, tá bom? É mais higiênico também. Então, ao tocar a pessoa também, não aperte, não. A tendência da gente, quando vê, tá tocando com força. Então, o toque do reikiano, nas palavras do Papa do Reiki no Brasil, gente, fugiu o nome dele aqui agora, deve se semelhar ao toque de asa de borboleta. Então, deve ser um toque sutil, ok? Que mais? Eu tô lembrando aqui das coisinhas para apontar, tá? Tá, você pede licença para tocar a pessoa, se ela não permitir, não toque, tá? Eu uso álcool nas mãos desde muito antes de Covid com uma fragrância. Eu uso uma essência de flor de laranjeira. Ele é muito gostoso, tá? Então, até hoje, aliás, eu encontrei uma pessoa que não gostou desse cheiro. Aí eu lavei a mão com álcool e tirei. Isso é natural, tá? A pessoa não é obrigada a gostar, não. E olfato é um negócio muito delicado, né? Você não vai fazer reiki numa pessoa com a mão, com o cheiro, que ela não vai gostar. Isso vai causar nela uma retração, um certo bloqueio natural. E uma outra moça também, que é porque ela tem problema com cheiro. Então, eu nem atendo ela no meu espaço. Minha sala é muito cheirosa. Ela, quando ela pede reiki, ela pede no espaço dela. Eu vou até lá e não vou com nada cheiroso. Ok. Ambiente com pouca luz, mais tranquilo possível. Pode colocar uma musiquinha de fundo para a pessoa perceber, ou para você perceber mais a música, se conectar a ela e não aos sons externos. Tá, aqui vem falar por que 21 dias. 21 dias é o prazo que você passa por um processo chamado exoneração, que é o tempo dessa energia assentar e encaixar na sua, ok? Uma vez reikiano, sempre reikiano, tá? Nesses 21 dias você pode passar mal fisicamente, pode ter dor de cabeça que remédio nenhum cura, faça a auto-aplicação de reiki. A única coisa que te ajuda é isso. Ou pode não sentir nada, tá? Eu tive só um mal-estar por algumas horas. Mas eu sei de gente que, como eu citei no início, que teve casos diferentes. Tá bom? Cada um é cada um, né? É isso. Aqui tem também ensinando como que a pessoa vai aplicar os pontos. Não precisa aplicar atrás, você pode aplicar à frente e é como se você estivesse puxando, empurrando o símbolo para trás, mas pode fazer isso. No início, se você se sentir mais inseguro, vai fazendo, tá bom? Depois, você só toca e já o símbolo já tá lá. Tá, é isso. Alguma dúvida aí? Tem, quer ver? Vamos lá. O tempo de aplicação faz diferença? Faz. No nível 1, realmente você não pode ficar menos de 3 minutos em cada ponto, não. A não ser que você perceba que aquele ponto está bem
e que não precisa desse tempo todo. Você pode perceber através da leitura com o pêndulo. Ah, você olhou o cardíaco da pessoa. Digamos que é uma mulher que acabou de ter um bebê. O chakra cardíaco dela está explodindo de amor. Não tem nada de bloqueio ali. Se você quiser pular esse chakra, você pode pular. Tá bom? Tá? Não sei que elas Mas, sejam no mínimo, situações à parte. mas no mínimo Depressão, 3 essas minutos, coisas. tá bom? Nível 1. Nível 1 tem que ficar esse tempo sim, tá? P. A pessoa tá falando aqui, você pode usar qualquer planta para fazer uma orgonite. Olha, eu uso essa aqui, porque essa aqui é uma planta que gosta de ficar na água. Então a gente coloca um pouquinho de água. Mas você pode fazer um vaso maior e colocar, por exemplo, bambu chinês, Ai, nós também. tá? Você pode colocar o bambu chinês, você pode colocar uma espada, pode fazer um vaso grande, não tem problema. Pode também ser um vaso de planta de terra? Pode. Pode, você faz um vaso coloca ali uma espada, coloca bastante pedra, finca umas moedas ali e tá feito a sua orgonite. Tá bom? Funciona mesmo, gente. Funciona porque cruza essas energias desses minerais, do metal e da planta e forma um campo energético diferenciado. O que foi, filho? Uma mensagem que falou assim, a Beta com sono. Nossa, eu tô na A missão Beta de mesmo. pouco hoje. A Beta mesmo foi mais cedo, como eu falei que não ia trabalhar no finalzinho da tarde, por causa para me preparar para esse nosso encontro de hoje, né? Aí a gente foi no supermercado aqui pertinho de casa, do nada lá, de repente, ela falou assim, nossa, mãe, eu tô com sono. Falei, então você vai dormir, a hora que cheguei em casa. Ah, eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Falei, não, eu faço. E acaba que ela fica enrolando. Gente, porque a hora que ela dorme de dia, ela não dorme, ela hiberna. Eu não No mínimo 3 horas seguidas, assim. Ela não consegue cochilar 10, 15 minutinhos e se refazer. Se não for pra dormir mesmo, não conte com ela. Então, sou mesmo, vocês têm razão. Aqui, a moça tá falando aqui que parece que é João Paulo II, o Papa que veio ao Brasil. Foi ele que falou o negócio De quê? do reiki? O borboleta? As mãos de borboleta? Não, Foi não? não, Não. foi não. Ah, tá. Johnny De Carli. Vocês podem seguir ele no YouTube. Johnny De Carli. Ele é o Papa do Reiki no Brasil. Tá, gente? Ele já fez iniciações por tudo quanto é lado no... Hã? Ele foi na mesma época junto com uma mulher que trouxe? Aí eu não sei. Sei que ele tem, sei lá, uns 30 anos de Reiki. E ele já viajou o mundo todo, conheceu mestres extraordinários, fez iniciação em cima de iniciação. O cara é o Papa do Reiki no Brasil, gente. Ele é muito foda mesmo, tá? Vale a pena seguir. Ah, tá. Aqui, ó. Aí aqui. Pode aplicar o reiki para sintomas de menopausa? Sim. Sim. Eu sei. A B e eu. A B tem menopausa precoce, que ela tem que tirar os 2 ovários. E eu por tempo mesmo. Validade. Aí aqui tem uma pessoa Prazo de validade. Cumpriu? Cumpriu o propósito. O fio de cobre. O fio de cobre também é um elemento importante para a transmutação de energia. Sim. Você pode colocar, em vez de moeda, você pode colocar o fio de cobre junto. Mas junto com esses elementos. Não coloca só o metal. Agora, se você conseguir, gente, a pessoa consegue colocar, por exemplo, ouro, um diamante e uma planta, joias são verdadeiros orgonites. Joias são verdadeiros orgonites. Só que aí junta comigo aqui, ó. Que, filho? Aqui, ó. Aí tá perguntando aqui se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva 1 semana e disponível apenas em um link que nós vamos disponibilizar no grupo. Então só quem tem acesso àquele link que vai ter acesso à live. Entenderam? O que faz? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a live, essa live toda Isso que o Felipe aqui. vai fazer, ó. Eu vou editar ela toda, porque não tem como a gente iniciar as pessoas através do vídeo só. Não tem. Porque tem que haver intenção, tem que haver toda essa Presença. essa presença. A live vai ficar salva, a iniciação não.
Aí eu vou retirar a iniciação, eu vou editar o vídeo todo e vou disponibilizar a live de novo. Tá, eu até tenho um pedido pra fazer. Eu vou precisar ir ao banheiro, porque eu bebi 2 garrafas d'água. Mas eu vou disponibilizar o link no grupo. Tá. Eu vou... Ô, pessoal, eu vou precisar ir no banheiro e recomendo que vocês façam o mesmo, antes da gente fazer a iniciação. Você Tá vai lá e bom? depois volta A iniciação responder é as feita perguntas. como? Eu vou fazer um ritual aqui através da B, ó, do Felipe, pode ser o Felipe, a B lê o nome de cada um de vocês. A hora que eu chegar no nome, no finalzinho lá, você vai sentar, vai ficar bem, tá bom? Apenas ouvindo. Não Ok. São 80 pessoas que estão online agora. Aí então eles teriam que começar a me mandar. Tá, os então eu nomes, vou tipo perguntar aqui, vocês precisam responder, vocês todos. Vocês aceitam ser iniciados no Reiki? Nível 1, Sistema Uzui, por mim, Hélida Maria da Silva? Então já podem Respondam começar. aí, por favor. Todos respondam. Porque somente os que responderem é que serão verdadeiramente iniciados, tá? Aí o Felipe ou a B vai se sentar aqui, eu vou iniciá-lo. Deixa eu concluir, filha. Quando eu terminar todo o processo, cada um vai estar linkado nessa presença. Porque eu vou abrir 2 portais para isso, que é o Daikomiô e o Rosh Hashanah, ok? E aí eu vou iniciar vocês. Quando eu tiver terminado e fizer a declaração, eu vou falar assim: eu, Hélida Maria da Silva, mestre em Reiki pelo sistema Reiki Uzui, te inicio. E você vai falar o seu nome em voz alta. Aí eu vou falar, te inicio no Reiki nível 1 pelo sistema Uzui. E assim é. Dependendo de quem já foi, você pode iniciar de novo. Se quiser, pode. Não é Sim. necessário, mas pode sim. E outra pergunta é como finalizar o reiki? Né? Foi aplicando aqui, né? Eu vou ensinar como que eu faço, tá? Eu faço assim. E todo mundo fala que é muito gostoso. Tem gente que para Põe a simplesmente. cadeira pra vocês de casa, os pés. Já tô cansada. Não, fala assim pra você mostrar como que você pega o pé. Tá. Boa. A É. cadeira não. Tá dando pra ver aqui, Felipe? Tá. Tá dando pra ver aí, gente? Chulezeira? Então, quando eu termino de aplicar Reiki no chakra básico, eu venho para os joelhos. O joelho é muito importante, tá? Nosso orgulho, nossa inflexibilidade, nossa aceitação tá aqui. Tem gente que o joelho pula enquanto eu tô aplicando Reiki aqui, tá bom? Aí a hora que eu termino, aplico Reiki no joelho, eu vou puxando lentamente com a mão assim. Você tem que saber se a pessoa sente cócega nos pés, tá? Aí eu vou puxando a mão, uma em cada joelho, ok? Eu vou fazendo isso aqui, simultaneamente nas 2 pernas. Puxo. Disperso, venho com as 2 mãos. Puxo. E aí, o que eu faço? Inspira e faz o sopro violeta. Você inspira a cor violeta e assopra. Aí você corta a conexão. Visualize sua mão como sendo 2 espadas, 2 chamas, 2 facas, uma tesoura, o que você quiser. E faça esse movimento. E mentalmente você diz, cortando conexão energética. E terminou. Tá bom?